Muito boa tarde, professor Jorge Teixeira. Desde já, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar no quinto episódio do ciclo de conversas com o futuro, no âmbito da edição deste ano da Futuralia. Conquistou o Global Teacher Awards em 2020, mas há vários anos que é professor. Como descreveria o seu percurso até receber esta distinção? Muito boa tarde. Eu tive um percurso um bocadinho atípico. Eu tirei uma licenciatura em Engenharia, acabei por ingressar no ensino universitário, mas achei que esse não era o meu futuro, o meu chamamento era outro, e acabei por tirar uma segunda licenciatura para ser professor do ensino secundário. Eu apostei muito em três vertentes, que foi a questão científica, a questão didática e a questão humana, que me parecem fundamentais para ser um bom professor. Eu até conversava, às vezes aqui em casa, e dizia, para ser um bom professor é preciso ter alguns anos de serviço, uns 20 anos, lá para os 40 anos, se calhar vou ser um bom professor. Até lá não. Fiz-me cerca de 150 ações de formação científicas e didáticas, que me ajudaram muito. Também escolhi um mestrado que era na parte que eu estava um bocadinho mais renitente, que era em algumas partes didáticas, e depois a questão humana também foi a questão de me ir habituando com os alunos, e também há um processo que é extremamente importante, é o facto de ser pai e os filhos passarem pelo ensino secundário e nós percebermos algumas coisas que nós nunca perceberíamos se não passássemos por essa fase. Por volta do ano 2000, criei um clube do ensino experimental das ciências, que me parece que foi fundamental para o desenvolvimento de todos os projetos que apareceram portanto, a partir dessa altura. Esse clube centrava-se no... Era um clube que saía muito dos conceitos normais que havia naquela época, porque estava o ensino muito centrado nos conteúdos, muito centrado nos testes e também nos exames. E não era bem isso que os alunos queriam e que eu também queria. Era um ensino centrado nos problemas deles, nos problemas da região e para que fizesse algum sentido para esses alunos. Começamos a desenvolver alguns pequenos projetos até bastante interessantes, vencemos alguns prémios e houve coisas bastante interessantes. Incidimos principalmente em projetos mais pequeninos, porque também eu não tinha muita experiência nessa altura, como é óbvio, portanto, Claro. uma pessoa vai ganhando experiência E vai depois aprendendo consegue-se muito mandar mais. para outros projetos. Exatamente. E fizemos coisas muito giras que acabamos por publicar em artigos, em encontros nacionais e internacionais, e coisas do género, por exemplo, ter uma lâmpada na mão sem nenhum fio e a lâmpada a acender, por exemplo, ver um objeto a flutuar no ar e as pessoas não perceberem porquê, um objeto em vez de escorregar para baixo, escorregava para cima, pepinos a dar luz de várias cores e as pessoas não percebiam porquê. E, portanto, havia sempre assim coisas bastante engraçadas, até tenho histórias muito engraçadas acerca disso. Eu posso referir muito resumidamente uma história que tinha a ver com uma lâmpada que acendia na mão das pessoas e as pessoas não percebiam porquê. E o truque, nem sequer havia truque nenhum, eu tinha marcado um X no chão e só dizia às pessoas para colocarem lá o pé e a lâmpada acendia. E aquilo era extremamente engraçado porque as pessoas pensavam que eu estava a roubar a energia elétrica à EDP, outras pessoas pensavam que tinha a ver com as caldas daqui de Chaves, e portanto cada um arranjava a sua explicação e o fenómeno até era bem mais simples e não era nada disso do que estava a acontecer. É muito interessante como facilmente, quando aquilo que nós não compreendemos, temos logo muito mais interesse e consegue-se ligar com esses tais conteúdos que são logicamente importantes de serem dados numa sala de aula, mas abordá-los de uma forma diferente já é o suficiente para chamar a atenção de uma outra maneira. A ideia para este projeto que valeu a conquista do prémio surgiu a partir do contexto pandémico que vivemos. Como é que foram dados os primeiros passos desse projeto? Ora bem, não houve bem uma ideia de projeto, isto é uma continuidade de projetos e tenho sempre as coisas salvaguardadas para ir para vários caminhos. Na altura, quando se deu o contexto da pandemia, eu tinha um conjunto de alunos que estava a iniciar o processo com eles, como já foi há 3 anos letivos, e agora tenho outra vez outro novo conjunto de alunos. Na altura, eu estava
a trabalhar com eles carrinhos solares e elétricos, e nós aproveitávamos esses carrinhos solares elétricos também para desenvolver projetos noutros níveis de ensino. A partir do momento que não podemos fazer isso presencialmente, então nós mesmo na própria aula e na última aula combinamos o que se calhar poderíamos fazer. Já tínhamos pensado desenvolver outros projetos, nomeadamente a questão de um barco telecomandado para recolher água à distância para analisar águas, mas depois, com esta questão, o que é que se fez? Bem, primeira coisa, eles queriam continuar a trabalhar, porque tínhamos 15 dias antes das férias da Páscoa, foram esses 15 dias, mais os 15 dias da Páscoa, o mês de estarem parados era mesmo muito mau. E então, como isto era tudo uma questão tecnológica, a primeira fase foi eles perceberem como é que funcionavam as plataformas. Quando toda a gente estava a discutir as plataformas, nós já estávamos a trabalhar nas plataformas. Depois era a questão de ter algum produto tecnológico para eles poderem trabalhar em casa. O ensino experimental tem essa vertente, nós temos de ter alguma coisa. E na altura decidimos que toda a gente já tinha calculadoras gráficas, o que era importante, e era um produto tecnológico que era um microbit, que nós também já tínhamos decidido trabalhar com isso, agora foi uma desculpa para começar mais cedo. O que é que nós fizemos? Cada aluno recebeu um microbit, eu recebi na minha casa, os pais quando iam às compras passavam e recolhiam o microbit que eu deixava na caixa do correio, e ao fim de poucos dias já toda a gente sabia trabalhar nas plataformas e tinha um microbit e tinha uma calculadora gráfica para poderem desenvolver os projetos. E portanto, para quem não conhece e não está familiarizado, em que é que consiste o projeto? O que é que os alunos tinham de fazer? Ora bem, o projeto estava muito centrado nessa questão dos microbits, e na programação e na robótica, e na questão das calculadoras gráficas. Eu sou professor de física e também tinha que dar os conteúdos de física, como é óbvio, porque eles iam estar sujeitos a um exame nacional. Mas íamos aplicar aquilo tudo àquilo que eles pretendiam e também ao programa. O processo começou com a programação simples de um microbit, portanto, tínhamos aqueles 15 dias de folga, não precisávamos dar matérias nenhumas. Eles, como eram alunos de música, até o 9º ano, eles têm um percurso muito forte em música, eu ensinei-os a programar e a primeira coisa que fizeram foi programarem uma música. Então, programaram músicas espetaculares, tipo Star Wars, Claro. os Simpsons e por aí fora. Depois, começamos a levar aquela brincadeira para as questões do dia-a-dia que havia naquele momento. Por exemplo, falava-se muito da questão do Covid, que não podíamos levar a mão à cara nem à cabeça. Programou-se o dispositivo para, quando colocado no pulso, ele emitia um sinal de alarme, quando nós aproximávamos da cara, por exemplo. Ou então, por exemplo, eles já estavam em casa há muito tempo, diziam que comiam muito, queriam um dispositivo para detectar quando se abria o frigorífico, e então lá detectamos, pusemos um sistema e programamos. Quando abria o frigorífico, emitia um sinal de alarme. Quando, por exemplo, alguém ia buscar o doce deles, portanto, também era detectado, o número de vezes que a porta era aberta, etc. E depois também tivemos coisas que tinham a ver com a própria física. Houve um dia que estávamos a conversar e a programar sobre isto, veio uma trovoada, e depois eles perguntaram, professor, e como é que se calcula agora com o microbit a distância que está uma trovoada? Foi um pretexto para nós também desenvolvermos um pequeno projeto nessa área. E, portanto, andamos também muito por aí. Por exemplo, também programamos um termómetro médico, onde eles colocavam o microbit na mão e dizia o estado que eles estavam. Portanto, se tivessem temperatura acima de um determinado valor, portanto, aquilo emitia um alarme, aqueles tipos de termómetros que existem tipo pistola. E depois aliamos a isso também à questão das calculadoras gráficas e do ensino experimental em si. E fizemos também trabalhos práticos nesse sentido, como, por exemplo, modelação de sistemas. De um exemplo, uma coisa que nós fizemos também que era muito simples, era deixar cair uma bola e estudar, ter a equação de ressalto para aquela bola, por exemplo, o que é que ia acontecer se eu largar uma bola a 10 metros, qual é a altura que ela vai ressaltar,
e não era preciso grandes coisas, era a máquina de calcular e ter o computador e deixar cair a bola, e só pelo som que era tratado no computador consegue-se chegar a equações matemáticas que descrevem o movimento de queda, de ressalto e do movimento da bola. Mas é muito interessante porque o seu projeto permite, às vezes, quebrar aquelas barreiras que muitos professores se queixam, que é os alunos terem dificuldade, e a própria escola também, em organizar-se para derrubar os muros da escola e aquilo que se aprende dentro das salas de aula transpor para situações do dia-a-dia, e o seu projeto baseia-se muito nisso, portanto, nos alunos encontrarem situações rotineiras do dia-a-dia em que eles consigam aplicar os conhecimentos adquiridos na sala de aula e até interessarem-se e aplicarem-nos no dia-a-dia, sendo os seus alunos mais motivados e interessados precisamente por causa disso? Sim, eles ficam muito mais motivados. Isto aqui acaba por ser, é uma coisa diferente e é algo que é desafiante. Claro. Para já é desafiante porque o ensino experimental é algo que é desafiante. Quando a gente dizia, a gente faz tudo, mas não fazemos ensino experimental. Eu disse, ok, se calhar é mais difícil fazer o resto do que fazer o O ensino ensino experimental, porque no experimental. ensino experimental eles estão muito ativos e fazem bastantes coisas. Agora, a questão é que ensino experimental, se for um ensino experimental que é necessário um laboratório, é lógico que não. Mas se for um ensino experimental que tem a ver com controle de variáveis, tem a ver com situações do dia a dia que eles podem fazer em casa e até na própria rua, isso aí já é algo que eles podem fazer. E Claro. podem aplicar isso a várias situações, por exemplo. Né? Eu, neste momento, eles estão a trabalhar, os alunos acharam que a campainha da escola tem um som muito intenso, e na próxima semana já vamos ver o que é que quantos decibéis é que emite a campainha e quanto tempo é que ela emite esses decibéis e a distância que as pessoas devem estar da campainha, por exemplo, etc. E aí precisamente perguntar, uma vez que já não vivemos em confinamento e esta vertente do projeto desenvolveu-se bastante durante desta altura, quais os modos em que este projeto irá continuar a desenvolver-se? O que é que planeia para o futuro? Neste momento já há vários projetos associados a isto, porque na altura a Casio Portugal e a Casio Europa soube daquilo que nós andávamos a fazer e acharam Uhum, bastante interessante, acharam que era um estudo de caso, uhum, e acabámos por conversar. Eu fiz uma proposta o que é que eles podiam fazer pelo ensino em Portugal e no mundo, e uma das coisas que nós propusemos foi a criação, por exemplo, de uma aplicação para calculadoras gráficas, que tem muito a ver com sensores portanto, que eles podem ligar sensores e fazer estudos de várias variáveis. E nos últimos meses nós desenvolvemos essa aplicação. Essa aplicação está pronta, é gratuita e já pode ser utilizada por professores e alunos, portanto, de todo o mundo, não é só de uhum. Portugal. E depois também uma coisa que também me pareceu importante é fazer um livro sobre, principalmente para já, as atividades laboratoriais que são obrigatórias do ensino secundário, eh, onde se pode utilizar essa aplicação, porque isto fazia todo sentido, porque os alunos, em vez de andarem a estudar para cada atividade um sistema, e no fundo eles tinham que aprender vários sistemas, e no fundo acabava por ser muito ruído, eles têm um sistema e fazem todos os trabalhos práticos a partir desse sistema. E o livro está praticamente quase pronto, já tenho uma versão de trabalho para dar formação a professores a nível nacional. Os alunos, neste caso, os alunos já sabem trabalhar com essa aplicação, apesar de serem muito novinhos, 10º ano, e não saberem muito para já de física, porque estão a começar agora a física no ensino secundário, mas já utilizam. E brevemente serão esses alunos que vamos dar workshops aos professores da escola, para os outros professores aprenderem a utilizar essa ferramenta. É claro que depois eu também irei dar uma ação de formação muito mais específica Claro. e, portanto, com mais graus de liberdade a esses professores. Sendo que o seu método de ensino, obviamente que tem todas as componentes formais, da transmissão de conteúdos, mas não se resume às paredes da sala de aula, nem ao aluno mais imóvel a receber toda a informação e com uma postura pouco ativa.
como é que percebeu que não queria praticar apenas este método de ensino e que queria aproveitar as vantagens de inovar e levar a ciência para fora da escola e motivar assim os alunos? É que este método normalmente motiva mais alunos. No início pode até custar mais um bocadinho, mas nós conseguimos ganhar alunos que, se calhar, de outra forma não poderíamos ganhar. E acho que a ciência só faz sentido assim, desta forma. Eu posso dar um exemplo que, se calhar, as pessoas entendem melhor, que é um exemplo prático que me aconteceu. Havia um aluno que pensava que ele era excelente, mas estava a tirar maus resultados e dizia que não gostava da escola. Na altura, no 10º ano, fui professor dele, o diretor da turma falou comigo, e eu achei estranho o comportamento do aluno, aquelas primeiras 2 ou 3 semanas, e deixei-o andar à vontade, até ele estabilizar. Mas como vi que aquilo não chegava a lado nenhum, fui falar com ele pessoalmente, e perguntei-lhe o que é que ele queria, e depois estivemos a falar. E ele, se calhar, naquele momento, para se meter comigo, eu perguntei-lhe, disse-lhe assim, o que é que tu pretendes? O que eu queria fazer era bombas. E eu, assim, olha que engraçado. E se tu fizeres, porque tu dizes assim, se tu fizeres bombas, eh, vais a perder todo o mecanismo das bombas, as reações e essas coisas. E se for assim, eu aprendo. Pronto. E assim, ok. Então, está o contrato feito. Mas agora, até, vais ter que andar a estudar isto tudo até fazermos a bomba. E fui falar com o diretor de turma e disse, então, o aluno o que é que queria? O aluno quer fazer bombas. E tu o que é que lhe disseste? Vamos fazer bombas. Disse, olha, afinal não é um maluco, são dois. Assim, pronto, não se preocupem que a gente lá de resolver isto. E o aluno lá andou a estudar mais de um ano como é que sabia fazer as tais bombas, porque ele pensava que ia fazer alguma coisa assim de especial. É claro que havia sempre ali alguma coisa de especial, mas pronto, nada de perigoso. Ele acabou por estudar todos os mecanismos, reações químicas, a física, e no fim lá conseguiu fazer uma bomba de hidrogênio, que era, por acaso, o som que aquilo emitia era, era mesmo estrondoso, só que não tinha nenhum perigo, mas entusiasmou-se pela matéria. Pois. E acabou por ser um aluno excelente, acabou por ir para o técnico, para o curso de Engenharia Aeroespacial, foi o melhor aluno do ano, Uau. já esteve a trabalhar na Google, agora, nos Estados Unidos, agora neste momento está na Apple na Alemanha, portanto ele decidiu vir para a Europa por causa das questões do Covid. E há assim uma série de alunos que pronto, passam por este processo. Não os conseguimos salvar todos, como é óbvio, é sempre Claro. difícil, não é? Mas há uma grande parte que sim. Posso dar o exemplo que eu este ano tenho no secundário, porque por acaso a turma não é muito grande, então tenho 19 alunos, mas tenho a trabalhar neste mecanismo 21, portanto tenho mais alunos do que eu sei da turma, porque vieram 2 alunos de outra turma que também querem trabalhar assim. E é precisamente perguntar, na sequência de algo que disse numa entrevista, que todos os seus projetos têm o mesmo objetivo, que é incentivar os alunos a dar o seu melhor e a trazer a ciência para fora da sala de aula. Como é que consegue motivar um aluno desmotivado através do ensino? Portanto, já deu esse exemplo, mas como é que isto se consegue Já, fazer? já e há mais exemplos, porque esse tipo de ensino acaba por ser extremamente importante para o desenvolvimento de várias facetas do próprio aluno. E é sempre bom a questão da saída da sala de aula. Eu posso continuar a dar muitos exemplos, porque é mais fácil às vezes as pessoas verem Sim. com exemplos. Portanto, eu tinha um conjunto de alunos que estavam a desenvolver um projeto e tinha a ver com a escolha do melhor par de óculos, na altura. E eles já tinham, o projeto não estava a ser desenvolvido comigo, mas depois eles pediram-me ajuda e acabei por entrar no projeto. Eles já tinham feito uma pré-seleção dos óculos, já tinham retirado óculos da loja X, do senhor Y que vendia ali na esquina, etc. Eu disse que aquilo não foi aquilo que eu lhes ensinei e que aquele não era um processo científico de fazer uma seleção. E, portanto, o que aconteceu é que eles foram buscar naqueles dias, até acabei por dar o dinheiro porque eram 2 ou 3 euros, era insignificante. Lá foram à loja Y que eles retiraram, lá foram ao senhor X comprar um par de óculos e pronto, lá estivemos a trabalhar no assunto, porque o critério não é esse, o critério é a proteção dos olhos, tem a ver com a proteção dos raios ultravioleta. E depois deles fazerem o processo todo, ele demorou, porque estas coisas demoram sempre alguns dias, estas coisas não são instantâneas. Mas no fim, mesmo quando estavam a chegar às conclusões,
E quando são essas aulas, dou aula muito de porta aberta, porque eles têm que ir às vezes a vários sítios resolver uma série de problemas. Não encontrei metade da turma. E não encontrei metade da turma, fiquei muito admirado. Mas então o que é que se passa com metade da turma? Então metade da turma tinha ido correr, ter com o senhor X, que estava na esquina, que ele tinham vendido os óculos, porque queriam comprar mais óculos. Porque eles chegaram a uma conclusão que era diferente daquilo que eles estavam à espera. O problema é que o senhor X, quando viu tantos alunos atrás deles, pensavam que os alunos queriam bater. Portanto, eram os alunos a correrem atrás do senhor e o senhor correu lá acima a fugir dos alunos. E, portanto, eles não conseguiram apanhar-se. Porque chegaram à conclusão que aquele par de óculos era o que dava a melhor proteção para raios ultravioleta. Aquele e mais 2 ou 3, mas pronto, aqueles par de óculos eram mesmo de excelente qualidade. Um professor que consegue motivar e interessar um aluno a querer aprender pode ser fundamental para o rumo que este irá dar à sua vida académica e profissional, não é? Até seguindo o exemplo que deu daquele seu aluno. Um jovem que entra na Futurália sem saber o que irá seguir, sem saber o que lhe interessa ou o que é que gosta de fazer, o que é que pode fazer para tentar encontrar um caminho que o faça sentir-se interessado e motivado? Os jovens, quando chegam à Futurália, há uma diversidade enorme de jovens. Há alguns que não fizeram caminho nenhum, outros já fizeram grande parte do caminho e outros vão mais ou menos a meio. Portanto, aquilo que eu faço também nesse tal clube do ensino experimental das ciências, e que é um clube que é muito apoiado por outro projeto, que eu não referi há pouco, que é um centro de recursos de atividades laboratoriais móveis, porque também é a base do clube e de outros projetos que eu vou desenvolvendo. E esse centro de recursos, o que é que isso consta? Não é nada de muito especial, mas é algo onde eu tenho um material que normalmente as escolas não têm. E também sirvo muito da comunidade local para eles patrocinarem determinadas coisas. E, portanto, isso aí acaba por ajudar muito e acaba por ajudar também esses alunos a fazerem parte do seu caminho. Mas eu penso que a Futurália consegue ter resposta para todos os alunos. Há alunos, por exemplo, que já têm quase o caminho completo. Se têm quase o caminho completo, eles podem, e todos os alunos podem, fazer uma visita de âmbito geral pela feira, pela Futurália. Mas depois têm que ir a stands específicos e ver o que é que lhe dizem as pessoas de determinados cursos, o que é que lhe dizem os alunos e que tipo de projetos os alunos podem ou não desenvolver. Portanto, esse aí seria uma vertente. Depois temos alunos que não têm percurso nenhum e, portanto, isso aí será uma coisa mais geral, eles vão vendo aquilo que lhes interessa, porque até podem ter ideias e achar as coisas que nunca viram, porque na verdade há coisas que a gente nunca viu e acharem aquele percurso interessante. E depois temos aqui outros alunos que já estão interessados, por exemplo, na questão do mercado de trabalho, portanto, podem ir falar com empreendedores, podem, às vezes, encontrar gadgets e instrumentos que são extremamente importantes, porque, às vezes, esses empreendedores e esses gadgets servem para resolver alguns problemas locais. Eles podem criar pequenas empresas, porque há sempre pequenos nichos de mercado. De mercado, exato. Exatamente. E depois temos aquelas pessoas que estão ali ainda no meio do caminho, já caminharam um pouco, andam ali que podem explorar um pouco, e acho que a Futurália pode ajudar muitos alunos, porque apesar de terem feito uma parte do percurso, ainda há vários caminhos que eles podem explorar e podem seguir. Professor Jorge, muito obrigada pelos testemunhos que partilhou connosco e pelas partilhas que fez. Foi um gosto conversar consigo. Igualmente, obrigado eu. Muito obrigada, com licença. Tudo bom e saúde. Boa tarde, obrigada, felicitão.